versículo 11. Jeremias 29, 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Jeremias 29, 11. E eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Uma conversa assim encerra a argumentação, não encerra? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, disse o Senhor dos Exércitos. O capítulo 29 de Jeremias tem o título de Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Mas, na verdade, ela não é uma carta de Jeremias, ela não é uma carta de Jeremias, ela é uma carta de Deus. Não é Jeremias conversando com eles, é o próprio Deus. Jeremias, ele escreveu, os carteiros, os que levaram, são 2 jovens de Judá, os nomes deles estão no versículo 3, Elasa e Gemarias, mas é uma carta de Deus. A partir do versículo de número 4, indiscutivelmente, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei, e daí para frente, até o versículo 32. Quando chega no 11, Deus está dizendo assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eles haviam acabado de chegar no cativeiro e receberam nessa carta a informação de quantos anos ficariam ali. O versículo de número 10 diz 70 anos. Acho que concordamos juntos, ainda mais num ambiente religioso / evangélico como esse, de que esta frase, eu é que sei, ela é muito grande para ficar na boca de nós mortais. Porque, na verdade, nós não sabemos, humildemente, assim, nós não sabemos de nada. Nós nem sabemos se estaremos vivos no próximo culto de domingo nessa igreja. De coração, não sabemos. Então essa frase, eu é que sei, nem todos os homens concordarão com essa afirmação, mas ela é grande demais para ficar na boca dos seres humanos. Mas em Deus ela cabe muito bem. Deus sabe mesmo. Ele sabe tudo o que se passou no passado, tudo o que está acontecendo no presente, e inexplicavelmente Ele sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Eu é que sei. O nome do irmão acho que é Derli Marçal. Ele compôs uma canção com uma letra muito bacana, porque com este texto e com essa declaração, nós vamos juntos receber uma mensagem com o seguinte tema: o não que vem de Deus. Então a mensagem de hoje à noite, o tema da mensagem de hoje à noite, nesse mês de julho as mensagens do púlpito do boletim serão livres. Em agosto nós retornamos aos temas, e o tema em agosto será Encontros com os Profetas de Deus. Depois que encerramos Encontros com Jesus, em junho, em agosto nós voltamos a Encontros com os Profetas de Deus. Em julho o tema será livre, no coração de cada pregador, escalado para amanhã, para a noite, que vai ler a sua Bíblia em casa, que vai ali rascunhar a mensagem que ele recebeu. Hoje, o não que vem de Deus. Um tema como esse já diferencia um não. Não é um não qualquer. O não que vem de Deus, o não que vem de Deus é maravilhoso.
E é o que nós vamos tentar ver juntos hoje à noite. O versículo 11 ajuda a gente a crer no não e a aceitar o não, quando ele diz assim: eu é que sei. Esse eu é que sei, no máximo, cabe na gente quando a gente é pai, quando a gente é mãe. E quando a gente sabe que se colocar ali o dedo vai dar choque. Aí a gente pode falar assim: eu sei, que aí toma choque. Não coloca a mão aí. O Derli Marçal, ele compôs uma música belíssima com a letra assim, ó. Escrevi ela aqui porque eu não sei ela de cor. A gente canta a capela. Você já sabe. Canta comigo. Pedi o irmão para colocar ela lá no slide. Essa letra dessa música encaixa muito bem nesta mensagem. Adorar a Deus, confiar em Deus, seja como for, seja onde for. Esse irmão compôs essa música e canta assim, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Uma das mais belíssimas que eu já ouvi. Em 43 anos de vida, certamente essa aqui vai entrar para o meu hall, ou hall, das mais impressionantes. A letra que esse moço conseguiu colocar aqui. O não que vem de Deus. E vem. De Deus vem sim. De Deus vem não. Se Deus te disser sim, Ele te abençoa. Se Deus te disser não, Ele igualmente te abençoa.
uma mensagem mais completa da Bíblia precisa anunciar também o não de Deus. Nós não podemos ficar viciados somente no sim, somente na porta que abre, somente no concurso onde eu sou aprovado, somente no diagnóstico que deu negativo, porque um dia, não vai dar negativo. Um dia, a oração de alguém para que eu volte não vai ser respondida. Um dia o pedido de alguém, ou de uma igreja inteira, ou de muitas igrejas, para que eu volte, vai ouvir de Deus assim: não, ele não volta. O não que vem de Deus. O não que vem de Deus é infalível. Ele não erra. Se ele disser não, é porque tinha que ser não. O não que vem de Deus é bom. O não que vem de Deus não é mau. Vamos ler passagens bíblicas cheias de não? A primeira delas, a campeã de não, é o texto dos 10 mandamentos. Nenhum outro texto da Bíblia ganha desse ou desta perícope. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 20. Você algum dia já tinha reparado o tanto de não que tem em 10 mandamentos? Você, antes de abrir aí, lembra quantos mandamentos não tem a palavra não? Então vamos ver juntos. Dos 10, apenas 2 vieram sem o não. 8 deles vieram com não. 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 Não e não. Não parece ser um Deus muito atraente desse jeito, né? Você procura ele, levanta o seu dedo, ele fala assim, não. Aí ele, não. Por isso que as pessoas gostam de fabricar os seus deuses. Porque os seus deuses não falam. Nem sim e nem não. Esses deuses parecem ser melhores do que esse da Bíblia, porque eles não falam não para as pessoas. Eu quero casar com esse homem, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero mudar dessa cidade. Os deuses deles não falam não, o da Bíblia fala. O da Bíblia diz não. O da Bíblia diz não. O da Bíblia diz não. Em vários momentos da nossa vida. Não podemos ser como meninos pirracentos, como diz o apóstolo Paulo. Lá em casa eles estão crescendo e um sinal de maturidade e de infantilidade é não aceitar a palavra não. Quanto menor é a criança, maior é a pirraça, a resistência. E alguns de nós envelhecemos, os nossos cabelos embranqueceram e diante de Deus nós somos como crianças pirracentas. Ele diz não e nós batemos o pé. Que coisa feia. Já devia ter crescido, meu irmão. Quando a gente é adulto,
Nas relações interpessoais, a gente não faz pirraça quando uma pessoa diz não, quando o gerente diz não, quando o patrão diz não, quando o representante diz não. Criança que bate o pé, faz pirraça, não converso mais com você, Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Isso é coisa de menino. Olha o Êxodo 20. Quantas vezes aparece a palavra não? Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os que não têm a palavra não é o 4 e o 5. O quarto e o quinto mandamento. O mandamento 4 está no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O mandamento de número 5 está no versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe. Voltam-se os nãos. Sexto mandamento, 13. Não matarás. 7, verso 14. Não adulterarás. Oitavo, verso 15. Não furtarás. Nono mandamento, verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 17, décimo mandamento, não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Talvez, se Deus tivesse uma agência de publicidade e propaganda e se reunisse com os seus líderes, coordenadores das mensagens, eles dissessem, não faz um mandamento assim não, vai afastar as pessoas. Está muito cheio de não. As pessoas não gostam disso. Se o senhor quer fazer uma cartilha de mandamentos que funcione, troque o não pelo sim. Só que aqui não é questão de propaganda, de publicidade, aqui é uma questão de Deus ser Deus e de nós sermos quem nós somos. Ah, como precisamos de ouvir o não de Deus, meus irmãos. Ah, como precisamos que o nosso ouvido perceba que Ele disse não, não vá, não, não faça, não case. Ah, como precisamos ouvir. Nesse texto que li, o caráter do não aqui é protetivo. O não aqui nesse texto é para proteger você. Esse é o caráter. Essa é a essência do não em Êxodo 20. Curioso, né? Disse não e me protege. Disse não e me guarda. Disse não e me abençoa. Não adulterarás. Protege a história que Ele me deu. Não adulterarás. Protege o casamento que Ele me deu, que vai completar 20 anos no dia 7 de fevereiro de 2018. Não, esse não protege a relação minha com os meus filhos. Esse não adulterarás me protege de inimizade com Davi, com Amanda, com Ana Luísa e com Daniel. Eu quero esse não em minha vida. Não adulterarás. Como protege? Como cerca o ministério? Esse não protege o ministério que Deus me deu. Esse não protege a unção que Ele derramou sobre a minha vida. Eu quero esse não em minha vida, em nome de Jesus. Não, só para falar de um, tá? Não adulterarás, Fábio. Oh Deus, muito obrigado. Esse não aí é chique demais. Esse não é protetor demais. Eu quero ele na minha vida. Essa mensagem é para abrir o seu coração para o não de Deus. Você e eu não temos ideia do quão somos abençoados.
com o não que vem de Deus. Quando nós obedecemos, nós nos enfiamos, nós nos encapsulamos, nós nos refugiamos, nós nos guardamos atrás de uma proteção intransponível. Nesse bloco de parágrafos, todos eles protetivo, caráter protetivo. Aqui, quando Deus diz não, Ele te protege. Ele não tira o seu prazer, Ele protege o seu prazer. Ele cerca as coisas boas, para que elas nunca acabem na sua vida, no nome de Jesus. Eu peguei só um. O curioso do não de Deus é que Ele abençoa a pessoa que recebeu, a pessoa que obedeceu, e é capaz de abençoar quem está em volta. Não cobiçar coisa nenhuma do seu próximo. Se eu sou um próximo de alguém e eu obedeço a Deus, esse alguém está protegido pelo não de Deus sobre a minha vida. Você entende isso? Você entende isso, que o não de Deus sobre a nossa vida, ele tem um raio que orbita ao redor das pessoas que obedecem a Deus, e as pessoas ao redor são abençoadas também? A proteção que está sobre você é capaz de proteger quem se relaciona com você. Impressionante. Então a gente pode falar do caráter protetivo, se olharmos para esse texto e se ficássemos somente nele. Nós poderíamos olhar para o caráter instrutivo, quando o não de Deus é didático, traz um ensinamento que a gente não tinha sem aquele não. E aquele não é muito importante porque ele abre a etapa de um ensinamento novo que nós não teríamos sem aquele não. Abre a sua Bíblia, estamos juntos em Deuteronômio capítulo 3, tem um não de Deus aqui forte, duro, e aqui é instrutivo. Aqui o não é instrutivo. Caráter didático, para ensinar. Deuteronômio capítulo 3. Versículo de 23 a 28. Meu Deus do céu, eu queria ir na igreja para ouvir uma mensagem sobre o sim de Deus. Aí o pastor me abre a Bíblia e fica 40 minutos buzinando na minha orelha sobre o não de Deus. Vou visitar outra igreja. Visita não, fica aqui. Aqui prega o sim também. Você veio no dia do não fazer o quê? O sim é outra mensagem, outras características, mas a gente tem que falar do não também. Olha a dureza desse texto duro. Deuteronômio 3, 23. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar a mim, o teu servo, tua grandeza, tua poderosa mão, porque não há Deus como o Senhor. Aí tentando convencer Deus. Nos céus, na terra, não há ninguém como o Senhor que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Eu rogo-te que me deixes passar. Senhor, me deixa passar para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra Moisés. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim. Porém, o Senhor se indignou muito contra Moisés e disse: basta, não me fales mais nisto. Chega, eu já te disse, não. Eu não quero ouvir mais uma palavra sua, Moisés, sobre este assunto. Você não vai entrar. O não aqui é instrutivo.
Tem um ensinamento para Moisés, tem um ensinamento para Josué, tem um ensinamento para Israel, tem um ensinamento para o cristianismo que chegaria séculos depois. Qual é o ensinamento que está aqui nesse não, que Deus precisava executá-lo? A causa deste não foi quando, na passagem, abre a sua Bíblia, de Números, capítulo 20, nós precisamos ler, apenas para eu não contar e a gente lembrar juntos vendo o texto, em Números no capítulo 20, a partir do versículo 8 está o episódio. Números 20, a partir do versículo 8. Moisés, toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão e teu irmão, Arão, teu irmão, e diante dele, você fala para a rocha, Moisés, você fala. Lembra desse texto? Antes de eu continuar lendo, o que ele fez? Você lembra mesmo? Então vamos lá. Você fala à rocha, Moisés, e ela dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como se lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse assim: ouvi agora, rebeldes, porventura não faremos sair água dessa rocha para vós outros, só povo encrencado. Isso aqui é nota de rodapé minha. Moisés estava bravíssimo, bravésimo. Moisés levantou a mão e feriu a rocha quantas vezes? Não podia ferir nenhuma, Moisés, quanto mais duas. Saiu água, mas o Senhor disse a Moisés, versículo 12, visto que você não creu em mim, você não vai entrar na terra. Esse é o episódio. Aí Moisés certamente travou várias conversas com Deus, pedindo para entrar, que não estão registradas no texto, até a de Deuteronômio que ele registrou. E Deus falou assim, não toca mais nisso, basta, chega, você não vai entrar. O caráter instrutivo, qual é a instrução, qual é o ensinamento que está nesse texto? É bem cheio de evangelho, o ensinamento que está aqui. Você tinha percebido que o nome de Josué não era Josué? Você alguma vez tinha percebido que o nome dele era Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim? Você percebeu quem que começou a chamar o Oséias de Josué? Vamos ler o texto? Números capítulo 13. O versículo 8 diz assim, vamos ler juntos? Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Olha quem que é Oséias. Vamos ler o versículo 16, Números 13, 16. Vamos ler juntos? São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de... Qual que era o nome de Josué? Por que Moisés foi chamar Oséias de Josué? Não sabemos. O que sabemos é que ele começou a chamar um dos príncipes de Josué. Este príncipe, junto com Calebe, se aproximou de Moisés quando espiaram a terra e foram os únicos que acreditaram que podiam entrar. Se tornaram líderes de todas as tribos no prosseguimento dos mais 38 anos de caminhada no deserto. Josué ficou muito perto de Moisés, tão perto que todas as vezes que Moisés subia no monte para falar com Deus, quem ficava mais perto, assim, no meio do monte, um pouco antes, esperando Moisés descer? Josué. Qual que é a instrução desse não? A instrução é a seguinte, Moisés,
Não é você que salva o povo de Israel. Você está achando que é você. Israel está achando que é você. Por isso você não vai entrar. Quem vai conduzir o povo é aquele que o nome que você deu significa somente Deus salva. Então, a partir de agora, com a sua morte e o seu sepultamento, todas as vezes que Israel falar assim, Josué, eles vão estar dizendo, somente Deus. Quem introduz o povo em Canaã não é Moisés. Quem introduz o povo em Canaã é Deus. Essa instrução, no caso de Moisés, teve que ser literal, com a sua proibição e a sua morte, e o seu sepultamento em cima do monte, chamado Nebo. Nebo significa, Nebo ou Nebo, as pronúncias hebraicas são difíceis de serem acertadas no português. Eu vou de Nebo, é como o Abednego ou o Abdênego. Quem está errado? A gente nem sabe quem está certo, como é que vai saber quem está errado? Subiu no monte Nebo, era um monte que se avistava a terra de Canaã. Nebo significa elevar-se, levantar-se para enxergar ao longe. E no caso de Moisés, ele foi levantado, elevado, enxergou ao longe, mas não entrou. Porque Deus tinha que ensinar para Moisés, tinha que ensinar para o povo e tinha que ensinar para nós, os crentes, que quem salvou o povo do Egito nunca foi Moisés. Quem salvou o povo do Egito foi Deus. Por isso que colocou um rapaz para liderar a entrada em Jericó, 38 anos antes da entrada. E quando eles vão partir para conquistar, ele já está com 80 e o Caleb com 85. E todas as vezes que eles falavam assim, Josué, Josué, eles diziam, somente Deus. Você sabia que Josué, no Antigo Testamento, é a mesma palavra para Jesus no Novo? Já tinha ouvido isso alguma vez? Então, as duas palavras são as mesmas. Josué e Jesus, em línguas diferentes. O significado do nome de Jesus é somente Deus salva. É o que o anjo diz, ele virá e salvará o seu povo do pecado deles. Pois só Deus salva o seu povo. E tem mais instrução nesse texto. Olha o que diz a carta de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Abre a sua Bíblia. Esse não tem tanto ensinamento. Um ensinamento, a didática, a instrução de que é Deus que salva, não é Moisés, por isso ele não entra, por isso entra o Josué. E ainda tem este ensinamento que é revelado a posteriori, muito depois. E em Coríntios, 1 Coríntios 10, 4, a Bíblia diz que eles bebiam da mesma fonte espiritual quando estavam no deserto. Todo o capítulo 10 é exemplos de Israel no deserto, indo para Canaã. Aí o versículo vira e diz que a pedra espiritual que o seguia era quem? Moisés não sabia disso. Nós somente sabemos porque foi revelado por Paulo aos Coríntios, muitos séculos depois. Aquela pedra que os acompanhava no deserto e que sempre jorrava água, a Bíblia diz que era Jesus. Podia bater não, Moisés. Muito menos 2 vezes. Muito menos 2. Porque Jesus, ele seria ferido uma vez só. De uma vez por todas. Tolinho, aquele que diz assim, ô tolinho, diz assim, Jesus não pode voltar não, senão os homens vão pegar ele e vão crucificar ele de novo. Vão não.
Quando ele voltar, não é mais para morrer, é para reinar pelos séculos dos séculos. Ele não volta mais como cordeiro. Ele agora volta como o leão da tribo de Judá. Pega um cordeiro, qualquer Zé das couves pega. Quero ver encostar a mão no leão. Podia ferir não, viu, Moisés? Muito menos 2 vezes. Porque quem feriu Cristo não foram os romanos. Quem chicoteou Cristo, quem torturou Jesus, foi o próprio Deus. Para destruir pecados. Porque Ele nos ama. Por isso que a Bíblia chama a volta de Jesus como o dia da ira. Do Cordeiro e de Deus. Essa foi a instrução dada para Moisés, com esse não, Deus salva. Em alguns momentos onde o Senhor te disser não, procure encontrar a instrução, a didática, o ensinamento preciosésimo que você vai receber daquele não que Deus te deu. Você vai passar de fase. Sabe quando a gente passa de fase no videogame? Você sabe o que é passar de fase na vida? Eu tenho 43 anos agora. Meu Deus, eu tenho que ter passado já de várias fases. Eu não posso agir como o Davi de 16 anos ou de 17. Muito menos como o Daniel de 13. E menos ainda como as gêmeas de 8. Porque eu passei de fase. Ou será que não? Alguma vez você ouviu que a gente aprende muito mais quando recebemos o não do que quando recebemos o sim? O sim a gente só comemora, o sim a gente só celebra, o sim a gente só sai contando para todo mundo. O não a gente chora, o não a gente sofre, o não a gente tem que estudar tudo de novo. O não, em alguns esportistas, colocou uma força, uma resiliência, uma vontade de ser o melhor. E talvez ele nunca teria sido um esportista tão vencedor se ele não tivesse recebido aquele não lá atrás. E eu estou falando de não de homens, imagina o não de Deus. Quanta instrução você e eu receberíamos em alguns momentos que ele nos diz não. Vamos pegar um último texto e nós ficamos com 3 características desse não, 3 essências do não que vem de Deus em 3 textos da Bíblia. Em Êxodo, protetivo. Em Deuteronômio 3, instrutivo. E em 2 Coríntios capítulo 12, corretivo. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. O não protetivo em Êxodo 20. O não instrutivo em Deuteronômio 3. O não corretivo em 2 Coríntios capítulo 12. Aqui. E eu não sei se você percebeu, só está dando personagem graúdo aqui, recebendo não de Deus, viu, gente boa? Que às vezes eu nos acho assim, tão engraçados. Deus pode falar não para Moisés, Deus pode falar não para Paulo, mas para nós não. Oh, nós
Por que nós estamos pensando que nós, como diz na roça, nós é? Para Moisés ele pode falar, para o Paulo ele pode falar, mas para mim não pode não. Não pode? Lá foi Moisés, aqui é Paulo. 2 Coríntios capítulo 12. E para que não ensoberbecesse, versículo 7. 2 Coríntios 12, 7. E para que não ensoberbecesse. De cara já mostrou a correção. O não aqui é corretivo. O não aqui é para corrigir um desvio no caráter, uma inclinação, uma índole de Paulo ao orgulho, à soberba. Paulo se conhece. Paulo é intelectual demais. Ele é inteligentíssimo. Ele é um dos melhores do seu tempo. Aí ele recebe um não de Deus para corrigir essa inclinação, essa tendência dele a ser arrogante, a ser soberbo. Um pouco antes de ler o texto, ainda, certa vez eu voltei a Coronel Fabriciano para ministrar na igreja, onde fui pastor em 2001. E eu só fui normal na porta, eu só fui normal no almoço, eu só fui normal, como tinha que ser. Eu já estava aqui em Goiânia em 2015. Aí o irmão chega e fala assim, você não mudou não. Eu pensei que ele estava falando da magreza. Comecei a falar da magreza, ele falou, não, você está do mesmo jeito. Continuou comentando a gente, conversando do mesmo jeito, eu falei, não pode mudar não, por que você está falando isso? Eu falei, não, porque você conhece o pastor tal? Eu conheço. Eu falei para o senhor que ele foi pastor aqui na igreja, logo que ele formou no seminário, eu falei, não, foi pastor aqui, o início do ministério foi aqui. No ano tal, teve um evento da denominação aqui no Vale do Aço, na cidade de Patinga. Eu trouxe a família toda, para ele conhecer o menino que batizou, que estava grande, a família. Na hora que acabou o evento, fui para a escada, lá do palco. Na hora que ele desceu, eu trazendo o povo, falei assim, pastor, sou fulano, lá da igreja tal, o senhor foi pastor lá. Ele virou para mim e falou assim, se você quiser conversar alguma coisa comigo, dá um recado para os coordenadores do evento, que eles me fazem o contato. Paulo tinha esse problema. Ele tinha esse problema. Um problema de arrogância, de ser altivo, de se achar muito bom. Aí ele recebeu um não de Deus, quer ver? Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse, não vou afastar. A minha graça te basta. Isso te enfraquece. E eu quero que seja assim. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas agora. Tenho que concordar com esse não vou pedir mais. Ele disse que não vai responder. Eu tenho que sentir agora prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Lê comigo o finalzinho. Porque quando sou fraco, então... Só que o enfraquecimento de Paulo era provocado por uma situação que o humilhava, que o fazia sofrer, e que ele pediu a Deus para parar, e Deus disse, não vai parar. Esse não tem a essência corretiva, o caráter corretivo, é uma correção de Deus, e Paulo precisa dessa correção.
O que era esse espinho na carne? Um dia talvez você vá pesquisar também, e você vai encontrar muitas especulações sobre sofrimento físico ou sobre doença. Especula-se muito se era uma doença dos olhos, porque ele, nas últimas cartas, parece não conseguir mais escrever de próprio punho. Outros escrevem para ele, como Tíquico. Outros especulam problema nas mãos, tremores. Será que era um mal de Parkinson, ainda não diagnosticado no passado? Porque ele não conseguia escrever. Então são especulações que humilhava. Um homem que orava pelas pessoas e elas eram curadas, mas orava por si e não era curado. Então, há muitas especulações sobre enfermidades físicas. Lutero pensava diferente. E eu sou muito inclinado a crer com Lutero, por causa do versículo 10. Porque o versículo 10 ele diz assim: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Lutero achava que o espinho na carne de Paulo era as constantes perseguições, prisões, surras, chicotadas e torturas que ele recebia, principalmente dos judeus. Eu estou muito inclinado a crer que Lutero parece que está chegando mais perto, por causa do versículo 10. Porque o que ele declara no versículo 10 parece se encaixar mais com essa desconfiança de Martinho Lutero. Um exegeta, um intérprete maravilhoso das Sagradas Escrituras, como foi Martinho Lutero. Não apenas um reformador, mas um exegeta, um intérprete. Mas o texto não quer que a gente fique como curioso, querendo saber o que é. O texto não é para a gente ficar assim: o que era, Paulo? Na hora que chegar no céu eu vou perguntar o que era. O texto não quer que a gente fique olhando para isso. O texto quer que a gente olhe para a seguinte declaração dele: eu pedi para Deus 3 vezes e Deus disse. De Deus vem o sim, de Deus vem o. Nesse caso é para corrigi-lo. Eu tenho que te corrigir, Paulo. Ele escreveu para nós, para que você não se exalte. Você tem um sério problema de se achar melhor do que, não é que dos outros, não, se achar melhor do que todos. Então esse negócio vai ficar com você por toda a sua vida. O que é? A gente não sabe. Que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim, que se a gente tomar um não desse, a gente está frito, né? Um negócio que perturba a gente. A gente pede ele para tirar, ele fala assim: não, vai ficar até baixar o caixão. E a gente pegar lá a música do Derli Marçal e cantar. Adoro pelo que ele faz. Quiser, Deus. Se não fizer, é Deus. Se ele me der, é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E a gente olhar para o lado de Deus e falar assim: quanto esse assunto, não toque mais nisso. A resposta é não. Meus irmãos, encerrando, concordo com você. Somos humanos, somos iguais. É melhor ouvir o sim. Mas esforça-te para receber o não que vem de Deus, com honras e louvores ao nome de Jesus. Procurando entender se é protetivo, instrutivo ou se é corretivo. Aprenda o que você tem que aprender, deixe-se admoestar e corrigir naquilo que precisa corrigir, e receba e viva a proteção de Deus. Ele está te protegendo. Acredite. Ah, mas o tempo está passando. Eu vou morrer e vou ficar sem isso. Nós vamos para o céu, meu irmão. Nós vamos para o céu, minha irmã. Por que você está tão chateado com algo dessa terra que você não teve? Por que você está tão chateado com algo dessa terra que você não foi?
nós estamos indo para Canaã celestial. Habitaremos para sempre com o Senhor. Que Ele seja Deus sobre a sua vida no nome de Jesus. Para dizer sim, quando tiver que ser, dizer sim. E para dizer não, quando tiver que ser não. Podemos encerrar cantando esse louvor de novo? Quando a gente canta sem instrumento, diz que é a capela, né? Ele vai colocar a letra outra vez e a gente vai cantar juntos. Me permita ler aqui, eu ainda não aprendi essa letra toda. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Do início. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. A última vez. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Vamos ficar todos em pé, orar e voltar para casa. Você que está de férias, Deus te abençoe. Você que for viajar, vai e volte em paz. Você que vai passar o julho trabalhando, que seja um dos meses mais produtivos da sua vida, no nome de Jesus. Que você venda muito, que seu salário aumente em julho, que enquanto a cidade para, Deus te faça andar na vida financeira. Então não olha para o povo de férias e fala assim, podia ser eu. Não, você vai trabalhar. Deixa Deus te abençoar em Goiânia. E ora por quem foi, louvado seja o nome de Jesus. Tem alguém que é visitante de primeira vez? Faz assim, pastor, primeira vez que eu venho aqui. Seja bem-vindo. Segunda, bem-vinda.